É, pessoal, quando a gente pensa que finalmente a DC ela entrou num caminho, né, e tá tudo certo pra onde ela tá se encaminhando, ela vem e trola todo mundo jogando um balde de água fria. A bagunça na DC ela tá, como é que o Thanos diria, totalmente inevitável. A essa altura eu acredito que muitos aqui já sabem o que aconteceu, né? Henry Cavill ele teve uma reunião com James Gunn e foi decidido que ele não vai mais ser o Superman e que um reboot total pode estar vindo aí. É, o fã da DC ele nasceu pra sofrer, não tem jeito não. É sempre uma eterna montanha-russa. Uma hora tem notícias boas, outra hora não tem. Uma hora Henry Cavill é o Superman, outra hora rebuta tudo. Vamos dar uma discutida sobre isso, pessoal, sobre qual que pode ser o próximo rumo da DC, o que pode estar vindo por aí, se foi uma boa decisão ou se tinha uma maneira melhor de se fazer isso. Vamos dar uma discutida sobre isso no vídeo de hoje, pessoal, mas antes de tudo, quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem seu like, que assim vocês me ajudam a distribuir esse vídeo e também o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos parar de enrolação e já vamos pro vídeo. Então, pessoal, acredito eu que tudo começou por conta do fracasso que teve o Adão Negro. Porque, pô, galera, já tava basicamente tudo certo para a nova franquia da DC. As coisas, elas estavam meio que se encaminhando pro arco Terceira Guerra Mundial, que ia contar com o Adão Negro como o principal vilão dessa nova saga. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, praticamente já tava tudo certo. Eles avisaram pro Henry Cavill já anunciar que ele voltou como Superman, colocou ele na cena pós-crédito de Adão Negro, deixou todo mundo hypado e acredito eu que a bilheteria de Adão Negro foi o que teve, né? Foi o que impactou essa decisão do James Gunn. E isso daí, pessoal, na minha opinião, se isso daí for o real motivo deles ter rebutado tudo, a bilheteria do Adão Negro, eu acho, na minha opinião, que foi uma decisão totalmente equivocada. É porque essa mania de ficar se comparando com a Marvel não tem comparação. A Marvel, ela tem essa bilheteria que ela tem hoje por causa do hype que ela construiu ao longo dos anos. Pô, a saga do infinito demorou 10 anos para ser construída. E os primeiros filmes, eles não tiveram uma bilheteria muito boa também. O primeiro Capitão América não teve uma bilheteria muito boa, o primeiro Thor também não teve. E mesmo assim, o Adão Negro, ele teve mais bilheteria do que esses primeiros filmes da Marvel. Então, eles tinham que ter tratado o Adão Negro como o start inicial de tudo, como o recomeço. Só que aparentemente, o que me pareceu? Que eles viram a bilheteria, ficou comparando com certeza com a Marvel, que é uma comparação ridícula, justamente por causa disso que eu falei, e eles estavam apostando tudo nesse novo filme do Adão Negro. A própria imagem do The Rock para chamar a atenção, porque o The Rock em si, um filme com The Rock já é um bom marketing pro filme, colocaram o Superman na cena pós-crédito justamente para atrair mais a galera, e viram que tudo isso não deu muito certo, né? Não impactou muito na bilheteria, e por isso decidiram rebutar tudo. Acredito que esse tenha sido o ponto inicial dessa decisão que o James Gunn tomou. Mas como eu disse, pessoal, essa comparação aqui ela não tem cabimento, porque a Marvel, como eu havia dito, né, ela tem todo um histórico de organização e tudo mais até chegar nesse ponto. Por exemplo, o filme do Adão Negro, na minha opinião, ele é muito superior ao filme do Thor, Amor e Trovão, sem dúvida. Ele é muito melhor também do que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele é melhor do que o Wakanda pra Sempre. Na minha opinião, eu acho que o Adão Negro é melhor que o Wakanda pra Sempre. Só que mesmo assim, esses filmes da Marvel, eles bateram mais bilheterias do que o do Adão Negro. E por que isso? Por conta de todo o histórico que a Marvel construiu. O hype que a Marvel criou ao longo dos anos. E quando a gente olha pra DC, qual que é o histórico que a gente vê na DC? A gente vê um histórico de bagunça, a gente vê um histórico de desorganização. Pô, galera, tem 2 filmes da Liga da Justiça, um de cada diretor diferente. Um foi pro cinema e o outro foi pro streaming. A gente tem um reboot do Esquadrão Suicida nesse meio tempo também. A gente teve filmes que teve cenas pós-crédito que foram inúteis, inclusive agora essa do Adão Negro, a cena pós-crédito do Superman foi a cena mais inútil depois dessa notícia. Enfim, pessoal, quando a gente olha o passado da DC, a gente não vê uma organização e isso impacta nos resultados de hoje, por conta disso que a DC fez lá no passado. Então, essa comparação, ela é um pouco... ela não tá certo você se comparar dessa forma e cancelar todo um projeto baseado no resultado de um filme. Eu acho que eles tinham que ter tido paciência. Concordo sim que tinha que rebutar tudo, só que não dessa maneira. Eu já vou chegar lá. Mas como tava tudo ainda muito recente, o Superman de Henry Cavill ainda é marcada nessa geração, tá bem recente ainda. Então, pra mim, o que eles deveriam ter feito era utilizar o que deu certo. O Superman de Henry Cavill deu super certo, os fãs gostam demais.
Eu acho que ele, pra mim, ele é o melhor Superman, né? Eu não sou da época do Christopher Reeves, mas então, pra mim, ele é o Superman, ele é a cara do Superman. A Mulher Maravilha, o Jason Momoa como Aquaman, esses personagens deram certo, ele devia aproveitar esses personagens, construído um arco pra fazer uma despedida pra eles e só então você rebutar tudo. Porque assim, vamos supor, o James Gunn ele poderia fazer a Crise nas Infinitas Terras, ele poderia colocar lá o Anti-Monitor como um vilão, trabalhar um roteiro ou até mesmo pegar a base, fazer a mesma história dos quadrinhos, colocar nas telonas para posteriormente fazer um reboot só depois. Você faria uma despedida para esses personagens que todo mundo já gosta. Então eles deveriam ter trabalhado num segundo filme do Superman com Henry Cavill, eles deveriam ter trabalhado essa saga do Adão Negro para lá no final eles fazer uma crise nas Infinitas Terras e só então rebutar tudo e fazer um universo consolidado, todo organizado. Eu acho, pessoal, que na minha opinião é isso que eles deveriam ter feito. E não simplesmente descartar o Henry Cavill, o resultado de Adão Negro não foi legal, já rebuta tudo. Porque pra mim, pessoal, foi uma baita falta de respeito com os fãs e também com o próprio Henry Cavill, que ele, aparentemente, ele saiu do papel de The Witcher pra se dedicar ao Superman, pra ele ter mais tempo pra se dedicar ao personagem. Então, a Warner vai e pega, meses depois, demite o cara. Manda ele anunciar o seu retorno pra depois demitir ele. Isso pra mim foi uma falta de respeito, pessoal, tanto com ele quanto com os fãs. Mas assim, eu concordo, eu entendo essa visão do James Gunn, concordo que tinha que ter um reboot, só não concordo que tinha que ser dessa maneira. Eu acho que eles deviam ter tido um pouquinho mais de cautela e ter feito de outra forma, não desse modo, simplesmente descarta tudo. Porque assim, se o Henry Cavill saiu, provavelmente Gal Gadot, Jason Momoa, vai todo mundo sair também, não tem o porquê eles continuar. E fica até um questionamento também como é que vai ficar os próximos filmes da DC, pessoal, porque não vai fazer muito sentido a gente ir ao cinema pra assistir os próximos filmes da DC, sendo que vai mudar tudo, sendo que eles não vão continuar. Então, os próximos filmes da DC pode ter uma bilheteria bem abaixo por conta dessa notícia que a gente teve agora. Mas, né, fazer o quê? Eu acredito no James Gunn, eu acho que a gente também deve dar esse voto de confiança pra ele, afinal ele tá tentando fazer algo do novo, ele quer fazer um novo universo. Teve na própria declaração do Henry Cavill, ele falou que o James Gunn tem um universo novo a se construir. Então, né, pra fazer isso, só rebutando tudo mesmo. Eu só acho que ele deveria ter tido um pouquinho mais de paciência, ter trabalhado mais com o que já tinha pra fazer uma despedida pra ele, pra só depois você fazer um reboot e começar tudo do zero, né? Só que como já foi, né, eu acredito que a gente também deva dar um voto de confiança pro James Gunn. Afinal, o cara, ele tem uma bagagem. Ele fez Guardiões da Galáxia 1 e 2, que é muito bom. Tem o Esquadrão Suicida dele, que também é muito bom, a série do Pacificador. Então, é um cara que ele tem um histórico, ele tem uma bagagem e ele merece um voto de confiança nosso. Eu tô confiante também, embora triste com essa notícia do Superman de Henry Cavill e provavelmente um reboot total, embora triste com isso, eu também me sinto esperançoso, porque eu acredito que agora vai ser bom, porque agora a DC vai ter um universo consolidado, um universo organizado, com planejamento adequado. Então não é tudo de ruim, pessoal, não é. Só acho, né, de novo, que poderia ter sido de outra forma, mas já que não foi, também acho que não vai ser tudo um fracasso de agora em diante, não acho. Só acho meio que vai ser agora, vai impactar mais nesses próximos filmes que vão lançar no que vem. Nisso daí eu acredito que vai dar uma impactada. E por conta dessa notícia, tem alguns portais dizendo que agora isso daí pode dar uma boa deixa pro Batman do Robert Pattinson agora ser o Batman do DCU. E se a gente for olhar as próprias declarações do James Gunn, falando sobre o Superman, o porquê que ele trocou o Henry Cavill como Superman, segundo o James Gunn, ele trocou o Superman porque ele quer fazer um Superman mais no início de carreira, então ele quer colocar um ator mais jovem, assim como o Robert Pattinson. Então pode casar agora perfeitamente com o Batman do Robert Pattinson. Então por conta disso, eles estão dizendo que agora vai ser mais fácil de trazer o Batman do Robert Pattinson para dentro do DCU. Ou então fazer de outra forma, expandir o universo do Robert Pattinson, levar o DCU pro universo do Robert Pattinson. Inclusive, um canal que eu acompanho, que é a Batcaverna, ele fala isso, que seria até mais interessante assim, dessa forma, o James Gunn expandir o universo do Batman. Então assim, no próximo filme do Batman já colocar algum elemento que representa, que conecta ao Superman, ou então colocar algo assim que faz uma menção a um Lanterna Verde, a uma Mulher Maravilha, e assim expandindo o universo do Batman até que a gente tenha os elementos da Liga da Justiça naquele universo. Não é uma ideia ruim, é uma ideia que faz até mais sentido, né, se eles querem mesmo trazer o Robert Pattinson como o principal
principal Batman do DCU. Então é uma ideia que faz sentido e que não seria descartada. E pessoal, né, como eu disse, o lado bom de tudo isso é exatamente isso, que agora a gente não vai ter essa dúvida de como é que vai funcionar o ator do Flash que tá fazendo cagada, aí vai ter que trocar o ator, vai ter que o Batman do Ben Affleck, como é que vai fazer. Esse é o lado bom, agora a gente sabe que vai mudar tudo e vai ser tudo novo, né? E agora é torcer para que a DC ela realmente venha com um universo consolidado e com um planejamento bem organizado, para que assim realmente fazer um planejamento de 10 anos, assim como, né, a Marvel vem fazendo. E eu acredito que o James Gunn ele vai fazer um bom trabalho. Me conte o que você achou dessa notícia, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o James Gunn fez bem? Você acha que já era o momento mesmo de ter feito isso? Ou você acha que deveria ter esperado mais um pouco, trabalhado um pouco com o que já tinha? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Novamente, pessoal, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que é muito importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo aqui para mais pessoas, pessoal. Tô aqui na meta de bater logo os primeiros mil inscritos aqui do canal, então me ajuda nisso daí, me dá essa força aí, pessoal. E é isso. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Esse aqui é mais um vídeo e até a próxima.